Muito bem, estamos de volta com o programa do Carrara e agora nós estamos no boteco. Como o Diego é evangélico, então aqui não vai ter cachaça Caratinga, tá certo, pessoal? Então tem só o copo aqui, mas é água, tá? Bem, eu estou recebendo aqui o vereador Diego, que entre outras coisas, né, propôs aquela CPI da fechadura e daquela limpeza e também veio falar um pouquinho também sobre a questão do empréstimo de 12 milhões que a Câmara Municipal de Caratinga aprovou na última semana, esse empréstimo para que a Prefeitura possa fazer obra. Diego, obrigado por estar presente aqui no programa, tá? Boa noite para você. Estamos ao vivo aqui na Docton TV. O que vai ser feito com esses 12 milhões, já que você aprovou junto com os seus companheiros e com certeza tem mais dados para dar para a população de Caratinga? Carrara, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, uma grande audiência, aos telespectadores que estão aí nos assistindo. É uma forma também da gente estar mostrando à sociedade o nosso trabalho e vou tentar fazer um balanço geral nessa questão do projeto de lei, solicitando, então, um empréstimo de até 12 milhões, né? Foi muito colocado pelos colegas vereadores da oposição a questão de tentar saber quais seriam as ruas, dizer que nós, vereadores da bancada governista, não sabíamos, e eu tive a oportunidade, então, na tribuna, de discursar a respeito e defender o meu voto, tendo em vista que eu votei a favor, por entender e também até explicar também que esta gestão atual, ela se tornou credora do governo estadual no valor de 33,8 milhões, que deixaram de ser passados para a prefeitura e com isso o Poder Executivo Municipal não conseguiu fazer as obras que ele entendia ser necessárias, coisa que, por exemplo, na gestão passada não houve, né, essa inadimplência do governo estadual. E com isso, então, o governo do estado, nesse valor total, ele se chegou a um acordo no valor de 18 milhões, então não é o valor total que deve, 18 milhões, vai pagar ao município de Caratinga em 36 parcelas. E o doutor Wellington entendeu, então, que mensalmente ele não conseguiria fazer, talvez, as obras que ele gostaria de fazer e que seriam necessárias. Então, ele entendeu, por estar solicitando esse empréstimo, né, Caratinga foi avaliado pela Caixa Econômica Federal, e então esse empréstimo, um valor de 12 milhões, poderia ser feito, inclusive poderia ser feito até 28 milhões, mostrando que a atual administração ela tem esse crédito, né? Então, eu na tribuna, eu demonstrei o seguinte, que essa questão das ruas, Carraro, apesar de que o doutor Wellington, ele já iniciou dizendo que seria para a pavimentação asfáltica, né, recuperação aí do asfalto da área urbana e das principais ruas dos bairros, bem como o calçamento de outras ruas que a gente entende e sabe que precisam desse carinho aí por parte do Poder Executivo. Alguns colegas, eles disseram que seria até inconstitucional, e eu sou presidente da Comissão de Legislação e Justiça, entendendo que se não for específico o empréstimo, ele não pode ser feito. Na minha opinião, ele é específico, porque ele coloca, então, que é obra de infraestrutura. Eu entendo que genérico era se não falasse, porque aí o gestor ele poderia colocar, por exemplo, esse dinheiro na agricultura, no desenvolvimento social, na saúde, e lá está específico que é obra de infraestrutura. Esse dinheiro só pode ser gasto com obra de infraestrutura, ou seja, asfalto, rede de calçamento, essas coisas tudo, né? Inclusive foi falado, por exemplo, por que não pegar o dinheiro, é interessante, eu acho, falar, para colocar na saúde. As instituições bancárias, ela não empresta dinheiro para as prefeituras que não seja para a obra de infraestrutura ou também para comprar maquinários para construção. Só nessas duas hipóteses. E é bom também que a gente levar o conhecimento. Mas quando se fala na questão de apresentar as ruas, a gente entende que esse não é o momento certo. O momento correto e que todo mundo vai ter acesso porque é um documento público é no processo licitatório. Exatamente. Então foi colocado muito isso. Eu não vou votar porque não está tendo a transparência. O que me causou, Carraro, a estranheza é que dos 4 vereadores que votaram contra, que representam hoje a bancada de oposição, e a gente respeita, porque eu já fui líder da bancada de oposição na legislatura passada, é que eles falam dessa questão da transparência, mas 2 deles tiveram na gestão passada, eram naquela oportunidade da bancada de situação, e eles votaram em 2 projetos que também não teve, digamos assim, a transparência, porque não teve as ruas. Eu tive a oportunidade de demonstrar, nós tivemos um projeto de 3 milhões de reais que entrou para tramitar em tempo recorde, em dia 17 de junho de 2013, e foi votado no dia 19, 2 dias depois, e nós tivemos um que correu no recesso parlamentar,
que entrou na casa dia 11 de janeiro de 2016, no valor de R$ 1,5 milhão, e se colocou para votar também 2 dias depois, que seria no dia 13, se não fosse o Roberto Carlos de Almeida, que era o vereador da bancada de oposição, solicitar vista, ele teria sido aprovado naquela ocasião e foi aprovado, salvo engano, dia 25 ou 26 de janeiro. Então, o que nos causou estranheza foi isso, e também explicar de uma forma muito bem didática para os telespectadores o seguinte: a nós do Poder Legislativo cabe a incumbência da fiscalização. O vereador, a princípio, ele é fiscalizar, legislar, ou criar projetos de lei, ou pelo menos analisar os projetos da competência do Poder Executivo para a gente saber se é bom ou não e assim fazermos o nosso papel através do voto. E quem executa, que tem o dinheiro dos nossos impostos, é o Poder Executivo. E aí demonstrar o seguinte: quando o prefeito Carraro ele tem o dinheiro, ele faz rua e não manda lá para a Câmara, para que a gente fale, ó, vou fazer 3 ruas, eu estou avisando vocês antes. Ou a Câmara Municipal vira e fala assim, ó, prefeito, eu quero saber nessa legislatura sua, nesses 4 anos, quais são as ruas que vão fazer. A gente não pode entrar nessa seara. Então, assim, para tentar de uma forma bem didática, para esclarecer o seguinte: quando o projeto de empréstimo vai para a Câmara, a nós, vereadores, é só dizer o seguinte: é justo pegar esse dinheiro para fazer as obras? E a pessoa tem condição de pagar? Tem condição de pagar? O juro é compatível com o que está de mercado? Eu acho que foi bem explicado. Eu também já falei isso aqui no programa, várias vezes, que cabe à Câmara agora fiscalizar a qualidade do serviço, né? O preço do serviço, porque obras se faz no Brasil inteiro. Porque também, se parar de fazer agora, não vai fazer nunca. Vai chegar no outro mandato. Então, às vezes o prefeito não é reeleito, então tem que fazer as obras. A obra tem que ser feita. E se for uma obra bem feita, com qualidade, com preço compatível de mercado, quem vai ganhar são os munícipes, né, da nossa cidade. Diego, mas eu quero entrar na outra seara, que é a questão da CPI. Você foi o autor do pedido de CPI para investigar aquela compra de fechadura, para comprar para a limpeza lá da Câmara Nova, que está sendo construída lá no próximo bairro das Graças. Como é que está a situação dessa CPI? Porque eu estou achando que estou vendo ninguém falar sobre isso. O Carraro, acho que é muito pertinente, né, a sua colocação, a sua pergunta. Nós começamos a fazer uma investigação e, a princípio, até na qualidade policial, eu acho que a gente, às vezes, tem que investigar sem dar muito alarde, para que as pessoas não tentem apagar as pistas. Então, a gente não fez ali na tribuna. A gente fez de uma forma mais calada, mais contida, digamos assim. E quando as respostas nos vieram, principalmente na questão das fechaduras, que foi lá R$ 3.700 para fazer a troca de todas as fechaduras, e eu vi que com o meu gabinete não foi feita a troca, e vi que vários outros gabinetes também, eu assustei, solicitei de alguns assessores uma declaração falando da questão das fechaduras. E, para minha surpresa, logo no outro dia, uma das assessoras procurou a minha assessora dizendo que ela se lembrou que o gabinete dela tinha feito. Eu percebi que aquilo estava meio estranho e imediatamente procurei a Polícia Civil. Nós fizemos uma representação específica na questão das fechaduras, apontando esta situação e, lógico, fizemos então o pedido da CPI. E a CPI, como ela não pode ser genérica, então nós pautamos em 4 situações que eu acho que são de extrema importância. Primeiro, nas fechaduras, até porque foi feito um contrato no dia 31 de janeiro, Carraro, dando prazo de 30 dias para se fazer esses reparos e a troca de fechadura, só que logo no outro dia, dia 1º de fevereiro, foi feito o pagamento com cheque, está lá tudo lá que eu tenho as informações. Então solicitei o serviço de capina, que foi feito na obra da Câmara Municipal, no valor de mais de R$ 8.000, inclusive para entender, Carraro, se nós somos do setor público, serviço público, se a Câmara tem parceria sempre com a Prefeitura faria o serviço de graça e não estaria incorrendo em nenhum crime, nenhuma penalidade, né? Até porque a Câmara sempre devolve dinheiro para a Prefeitura, não custa nada pedir para limpar lá, para tirar um entulho, passar uma roçadeira. Eu também estranhei muito essa situação. E também 2 outras situações. Uma mini reforma que fez lá de pintura e outras coisas, no valor de R$ 18.000, que a gente estranhou, porque foi feito no biênio passado, e eu entendi que não havia necessidade. Até trocaram-se as tintas algumas vezes, e a compra do no-break, que eu tomei conhecimento que esse no-break ele não estava sendo utilizado, isso foi em março. Em maio eu procurei saber onde estava o no-break, ninguém sabia me responder, e quando eu encontrei, ele estava na caixa, fechado, lacrado. Coincidentemente,
após ter sido fotografado no outro dia, Carrara, colocaram ele para funcionar e não há a necessidade, porque eu procurei saber informações nesse sentido, né? Então, e o que acontece? E eu, mais uma vez, fui surpreendido, porque aí, quando a gente faz o pedido, e foi feito com assinatura de 9 ou 10 vereadores, salvo engano, então, automaticamente, a presidência tem que instalar a CPI. Só que antes da instalação, ela faz o pedido às bancadas para que possa apresentar os nomes, né? No caso, 3 efetivos, né, titulares e 3 suplentes. A bancada na qual eu sou líder, nós indicamos 2. Eu, como titular, e o Sebastião Inácio Guerra como suplente. E eu me surpreendi porque o presidente me comunicou, amparado num parecer, e olha para você ver, Carrara, a gente respeita, né, a nossa presidência, mas nós temos, para que o telespectador saiba, nós temos 2 advogados efetivos, fizeram o concurso público, que é a lei que foi votada lá na Câmara Municipal, e nós temos um comissionado que ganha mais de R$6.000, os efetivos acima de 3.000, e nós contratamos, a Câmara agora nesse biênio, através do nosso presidente, contratou também uma empresa terceirizada para emitir pareceres na questão jurídica, e foi essa empresa que emitiu um parecer dizendo que eu não posso participar da CPI, porque eu tenho interesse pessoal, alegando que por mais que denunciante de CPI possa fazer parte, e eu acredito que lógico que sim, porque não é o denunciante, nós não estamos falando de CPP, e ele disse que poderia, desde que não fosse o presidente nem o relator, então a gente já percebe uma nova política querendo me colocar eu como secretário, mas ele disse o seguinte, como eu fiz uma representação na delegacia, eu tenho interesse pessoal. Aí eu falo, uma coisa que está acontecendo, que na minha opinião ela é pública, porque é dinheiro público de todos nós, eu fazer uma representação na polícia, eu sou suspeito. E aí, Carrara, não me teve outra oportunidade que não fosse ingressar na justiça com mandado de segurança, né? E esse mandato está sendo analisado, porque a princípio o juiz entendeu na nossa petição, e a gente respeita que o direito é dessa forma, ele entendeu que eu estivesse solicitando a participar de uma CPP, que eu tivesse participado de uma CPI e quisesse continuar na CPP. E não é isso, a gente entende sim. Eu participando da CPI, aí eu não posso ingressar na CPP porque ela é mais julgadora. Aí então, ele não deu a cautelar que a gente estava pedindo, que já era para estar participando na instalação da CPI, mas ele está analisando, né? A gente e pagou a CPI foi instalada? Até hoje eles não me deram nenhuma notícia, eu entendo, e talvez seria até interessante ela realmente não ser instalada, para que a gente possa julgar essa questão do mandato de segurança, para que possa me dar a oportunidade. Eu queria ter muito carinho, até para mostrar uma transparência que me é peculiar nessa questão da investigação, mas até hoje não foi comunicado, porque o presidente disse, nessa situação, me barrando, né, falando que eu não posso participar, que eu tinha que indicar uma outra pessoa, sob pena dele indicar. Eu não poderia indicar porque eu estaria concordando com aquela situação dele. Então eu não indiquei e estou aguardando aí. Então, tá, vamos aguardar, né? Diego, nosso tempo acabou, mas eu vou permitir o Gabriel me dar mais um minutinho só, Gabriel, porque eu vou fazer a última pergunta para você e eu quero que você responda muito rapidamente, bem incisivamente, a questão desse processo, desse projeto que existe hoje de Caratinga, não é vereador, não é profissão. Você já teve um projeto que foi para baixar o salário para 2.000, se eu não me engano, e foi rejeitado pela Câmara. O que você pode falar sobre esse projeto sobre a diminuição de vereadores de 17 para 11 e também da diminuição do salário dos vereadores, que para muita gente é um absurdo? Olha, cara, eu fico muito tranquilo e muita vontade. A gente, né, Deus é testemunho que a gente não colocou aqui as perguntas que seriam feitas. E nessa questão, primeiro que quando eu fiz o pedido, que foi em 2016, eu argumentei que, na minha opinião, seria um momento oportuno, né? Então, no caso, seria ano que vem para abaixar ou diminuir salário, porque sempre é para a próxima legislatura. Embora algumas pessoas achem que a gente está fazendo campanha eleitoreira por ser o último ano, eu demonstro com muita tranquilidade, porque foi em 2012, ano também eleitoral, que inclusive eu fui eleito, que os vereadores daquela oportunidade de 4.000 colocaram para 8, né? Então, assim, eu estou mais na defensiva, até porque, Carraro, de forma ética, hoje eu sou o único vereador, eu acho que as pessoas do Caratinga sabem, que desde 2016 eu abri mão do salário. Então eu acho que de forma ética eu entrar nessa situação, tendo em vista que eu mesmo já não recebo, né? E sem contar que quando eu fiz esse pedido, muito poucas pessoas foram ali na Câmara. Nós não tivemos mais
de que 20 pessoas na Câmara naquele dia, então meu pedido foi rejeitado. Eu entendi que talvez a sociedade não valorizou tanto aquele meu pedido. Então, eu vou te fazer um pedido. Não pede mais não, porque você pediu para 2, passaram para 8, você pediu para 8, eles vão passar para 30. Tá bom. Diego, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você pode despedir do nosso telespectador. Volte sempre aqui na casa de todas as pessoas. O programa do Carrara não é da oposição nem de situação, é do povo de Caratinga, tá certo? Ok. Um abraço aos telespectadores, ao Carraro, ao amigo Jorginho ali, que hoje ganhou aí um cacetete aí cor-de-rosa, que ele faça bom uso dele e que Deus continue nos abençoando. Pois é, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar agora, né, daquele projeto nosso, tá? De debater os grandes problemas de Caratinga. É rapidinho, a gente volta.